A etapa formativa foi muito importante e interessante sobre a ótica de que aprendemos mais sobre as bases que queríamos trabalhar, conversamos com as pessoas que trabalham com essas bases nas outras pontas, que geram essas bases, tivemos a possibilidade de entender a problemática de uso não só sobre a ótica da organização da sociedade civil, qual faço parte, e sim sobre a ótica da entidade governamental que a constrói. Nós da área de TI, às vezes não tem muito conhecimento com a área social. Então, participar e ver todos os projetos, as iniciativas do governo, das OSCs, saber como trabalha, foi muito interessante saber onde que a gente consegue atuar melhor e trazer o nosso conhecimento para o meio social. Eu colaborei com a concepção de algumas tutorias e previamente criei um repositório central, uma organização para Hackathon, para que todos os repositórios pudessem estar num lugar só, assim ficasse mais fácil de depois sustentar os projetos, e isso foi informado aos grupos. E antes de começar a Hackathon, eu fui orientando os grupos a como disponibilizar os seus códigos. Eu quero saber quem é que está inscrito oficialmente no Hackathon. Foi selecionado, apareceu no meu site. Tá. Essas ideias ainda vão mudar, a gente espera que essa tarde seja bem produtiva no sentido de formar grupos e pensar em projetos que sejam viáveis, sejam sustentáveis. O Hackathon está sendo bem interessante pela questão da troca de experiência. E aqui eu estou convivendo bastante com programadores, então a gente acaba aprendendo bastante, principalmente em relação a baby steps e melhores práticas para desenvolver. O que mais me chamou a atenção desde o começo foi a união do pessoal aqui, né? Todo mundo procurando se conhecer, não tendo tanta competição, e isso foi o que eu gostei mais. Assim. A concentração de ideias que tem aqui, de pessoas com diferentes conhecimentos, promove uma evolução profissional muito rápida. Ou seja, situações que você passa, tem pessoas que já lidaram com isso, né? E podem agregar o seu conhecimento muito rapidamente. Percebemos que coisas que às vezes passam despercebidos por nós desenvolvedores, como acessibilidade ou mesmo a usabilidade dos programas, elas são extremamente importantes. E aí, obviamente, a gente tem que aprender tecnologias que às vezes a gente não está acostumado. Tem um pessoal muito motivado em fazer uma solução nova, diferente, e para mostrar com os dados públicos o que o povo não necessariamente consegue enxergar com eles. Foi o que eu achei mais interessante nisso. No começo da maratona de execução ainda teve a apresentação dos tutores, que foram as pessoas que foram tirar dúvidas dos grupos e ali ajudar a construir os projetos. Foi muito legal também ter esse outro olhar e ver como isso era bem acolhido pelos grupos, e a gente percebeu isso durante o dia, que eles tinham essa preocupação de incorporar isso nos projetos. Esses temas de gênero, de diversidade das áreas sociais que as organizações executam. Então isso para mim já foi muito significativo para quebrar um paradigma sobre o que é uma maratona de hacker, né? Ela não é só ali a tecnologia, só a programação, só a codagem, como a gente escuta por aí. Faço parte do grupo que está desenvolvendo o aplicativo chamado Dashboard das OSCs. O nosso aplicativo tem um objetivo de trabalhar com uma base de dados do governo federal chamada Siconv, e essa base é a base que mostra quais são as orientações de verbas e os destinos e fluxos de dinheiro investido do governo federal para com as organizações da sociedade civil. O Take a Picture é um software que vai trabalhar com vulnerabilidade social. Ela vai bater uma foto e através dessa foto ela vai inserir os dados que aquela ação está representando. A OSC vai receber essa informação e vai tomar uma providência. Assim que ela conseguir sanar aquele problema, ela vai reportar e o usuário vai saber que aquela ação que ele denunciou foi consertada, né? O projeto é Sebas Online, né? A proposta é criar um sistema para facilitar
a certificação das entidades, né, delas receberem, porque antigamente era tudo manual, né, eles, para receber a certificação, tinham que mandar assim, uma dúzia de documentos pelo correio, e agora vai ser tudo sistematizado. O nosso projeto, o Geosocial, vai ser um aplicativo onde tanto as organizações da sociedade civil quanto outras organizações vão poder, através de ferramentas de geolocalização, compartilhar demandas e necessidades. E tudo isso vai ser gerenciado por um mecanismo de gamificação. Eu represento um grupo que está desenvolvendo uma plataforma chamada Tigre, que é um framework, né, multicamada, em que pretendemos mostrar todos os problemas que encontramos nas diversas bases de dados do governo, expor a base que nós consideramos a mais adequada para a extração de dados, que é o SICOMV, e apresentar todos os repasses do governo federal, tanto para as organizações da sociedade civil, tanto para a esfera dos governos e para os municípios, de forma que a gente consiga perceber a quantidade de dinheiro que está indo para cada uma dessas esferas. O meu grupo que a gente está trabalhando é um grupo bem heterogêneo, mas todos não ligados à área tecnológica propriamente dita da programação, onde a gente está trabalhando na linha de criar uma rede social. O nosso objetivo era atender essa demanda que foi de acordo com a questão da preparação que a gente teve antes da Hackathon em si, onde pude conversar com várias pessoas que trabalham na organização de sociedade civil. Explicar o que é um hackathon já foi algo bastante significativo. Quando a gente tinha ali do outro lado da ligação, outro ministério vendo com bons olhos essa iniciativa, mas não sabendo que ela já existia por aí. Foi muito interessante o processo de parceria com os ministérios, que tiveram juntos, não só forneceram as bases, mas vieram, participaram, sentaram junto com os grupos, se dispuseram, trabalharam juntos, e isso foi muito bonito de ver, assim, muito interessante. Eu acho que um dos ganhos importantes disso é da juventude que está aqui começar a se perceber como sociedade civil também, porque essa é uma maratona hacker das organizações da sociedade civil para as organizações da sociedade civil, e mesmo quem não é sociedade civil organizada tem que passar a se apropriar disso e se entender como parte desse processo, como participante, como cidadão que tem que ser atuante. La experiencia del hackathon nos la llevamos a Perú porque nos permitirá traducirlo a nuestra realidad. Es una experiencia abierta y de fortalecimiento de la sociedad civil, siendo que la sociedad civil es un concepto transversal para todos los países latinoamericanos y del mundo en general. Pensar que todo el proceso de marco regulatorio termina con jóvenes en un hackathon, pensando la tecnología que va a acelerar y a catalizar todo este proceso, este marco de certeza y seguridad de la sociedad civil, es extraordinario y tiene un gran valor porque Brasil sin duda se está volviendo un gran líder en el sur global sobre temas de reducción de pobreza, justicia, desarrollo e sociedade civil. Uma série de reflexões e debates que aconteceram na Arena da Participação Social, culminando na cerimônia onde a Presidenta da República pôde falar para todos os presentes, incluindo os participantes da Maratona Hacker, que puderam testemunhar o compromisso do Estado brasileiro com essa agenda, é sem dúvida uma fonte de inspiração para o processo de execução que está sendo desenvolvido aqui nesse final de semana. Ter uma etapa prévia de integração para além da formação das pessoas é fundamental para que esse processo aconteça de uma maneira mais orgânica. Então a gente está bem animados com o resultado dessa maratona. Hoje eu estou com essa toalha porque hoje é o dia do Orgulho Nerd. E isso é um símbolo que veio do livro Guia dos Mochileiros da Galáxia, em que o protagonista ele descobre aí os segredos do universo viajando com a mochila, mas sempre carregando com a toalha. Isso virou um símbolo de nós nerds que gostamos dessas coisas.